A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem tá chegando. Olá, ouvintes sintonizados na Rádio USP. Eu sou o Matheus Souza e estamos começando mais um programa Universidade 93,7 aqui na Rádio USP. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você nos ouvindo. Onde você tem passado esse período de pandemia? Continuou onde morava antes? Voltou a morar com a família? Foi para casa dos pais ou algo assim? Nosso tema de hoje tem tudo a ver com isso. Nós vamos discutir como a vida nas cidades foi afetada por esse período. Antes de começar, a nossa repórter vai falar um pouquinho sobre os nossos convidados de hoje. Olá, ouvintes! Meu nome é Fernanda Pinotti e antes de dar início ao primeiro bloco do nosso programa, vamos conhecer quem estará conosco nessa roda de conversa. Gisele Brito é jornalista e mestra pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAUSP. Lá, ela faz parte do Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade. Também contamos com a presença da Bruna Karpinski, mestre em desenvolvimento rural pela Federal do Rio Grande do Sul, jornalista especializada em jornalismo rural e na questão dos neo-rurais. Completando o nosso trio de convidados, também está conosco Nabil Bonduc. Ele é arquiteto, urbanista e professor titular da FAUSP. Nabil já foi vereador, secretário de Cultura e superintendente de Habitação Popular aqui na cidade de São Paulo. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Para começar a nossa discussão, a gente trouxe um relato da pernambucana Josiane Felipe da Silva, de 53 anos. A Josiane foi despejada da casa em que morava no Jardim São Remo, na região do Butantã, aqui em São Paulo, junto com o filho e o marido, Edmilson José da Silva, que está desempregado desde o início da pandemia. Desde então, a família passou a morar numa ocupação no mesmo bairro. Nosso repórter Pedro Teixeira foi lá falar com ela e saber como tem sido essa realidade. Nascida em Condado, uma cidade pernambucana que aparece apenas nos melhores mapas, Josiane foi e voltou do Nordeste algumas vezes nos últimos 5 anos. Com esse raio da pandemia, ela acabou isolada em São Paulo. Na verdade, não tão isolada, já que ela mora em um terreno com pouco mais de 1.000 metros quadrados, ocupado por cerca de 300 famílias. Josiane, como você acabou na ocupação? Estou aqui faz mais ou menos vai fazer 7 meses. Tava lá, né? Alugado. Aí daí que começou aqui, a gente entrou aqui logo no começo. Aí comecei a fazer uns barraquinhos aí para um, uns barraquinhos para outro. Aí uns pagava, outros a gente nem cobrava, outra a gente ajudava, aí dava uma ajuda a gente, entendeu? Também. E onde a senhora morava antes da ocupação? Morava na São Remo, que a gente veio lá do norte, mas também já tinha morado aí já há 5 anos. Aí voltei para lá e vim de novo. A gente tava morando lá embaixo na derradeira de baixo, né? Que mora a minha, mora a menina lá, minha família. Aí a gente veio pra cá, ficamos aqui até agora. E o que a gente pede é que a gente fique aqui, né? Que a gente consiga ficar, que todo mundo ganhe. Todo mundo aqui é pai de família, mãe de família, precisa de uma casa pra morar. E por que a senhora saiu da sua antiga casa? Falta de dinheiro, falta de emprego. Falta de todo problema aí, já que apareceu aqui, eu disse, vamos pra lá, vamos ficar lá, porque a gente não tem condição de ir pra canto nenhum. A senhora cogitou voltar para o Pernambuco frente a tanta dificuldade? Então, eu penso em voltar para lá sobre ele, né? E sobre ele que tá doente, o Matheus. Né? Esse problema de Matheus, que eu tenho que resolver, que ele também não pode trabalhar. E eu tenho que resolver esse negócio dele. E a minha filha também, que é muito doente, também. Eu acho que minha preocupação também é essa também, que ela liga para mim direto chorando, pedindo ajuda eu, pedindo socorro. E não consigo ajudar. Aí eu gostaria também de assim, que aparecesse uma ajuda para mim ir até lá. Que pelo menos aí eu levava ela pra fazer o exame, ou trazia pra cá, tá entendendo que aqui é mais fácil de fazer, de resolver, entendeu? Aí já resolvi o negócio dele, já resolvi o negócio da minha mãe, só que aí não tem condição, eu tô aqui parada, e nem emprego dele, pra mim, nem emprego pra mim. Mateus é o filho de Josiane que sofre de esquizofrenia. Hoje dividem o barraco ele, a mãe e o padrasto, todos com auxílio de R$ 250 do governo. Pedro Teixeira para a Rádio USP. Pois é, pessoal, a pandemia fez com que muita gente perdesse a renda a ponto de não conseguir manter sua moradia. Trouxemos aqui 3 pessoas que estudam a cidade de... Então, a ideia é começar cada bloco com a fala de um deles
e em seguida vamos debatendo conforme as questões forem surgindo. Também vale lembrar que este programa está sendo gravado à distância, pela internet, então pode ser que tenha alguma pequena diferença no áudio de cada um. Gisele, olá, gostaria de abrir o debate com você. O que você diria que são os principais impactos da pandemia naquilo que a gente chama de modo de vida urbano? Uma pandemia que faz com que as pessoas não possam se locomover, não possam se reunir para se encontrar, para festejar, para conversar, para planejar, é uma pandemia que afeta muito fortemente a vida urbana, né? Ela muda também muito a forma como a gente pensa, né? Vai causar mudanças importantes na cidade, uma vez que ela provoca também mudanças nas lógicas de trabalho. Você teve um avanço enorme nessa história de trabalho remoto, né? Então, o que vão acontecer com os espaços, os escritórios de trabalho, né? Onde as pessoas trabalhavam? O que vai acontecer com uma série de negócios que talvez tenham descoberto que funcionam muito bem sem espaço físico, né? Tudo isso vai modificar bastante a cidade. Bruna, queria passar para você agora. Você estuda a vida em espaços afastados das grandes cidades. Qual que foi o impacto da pandemia nessas regiões especificamente? Você diria que mudou algo na relação entre essas áreas e as áreas centrais de cidades? A produção, por exemplo, agrícola, é uma das coisas que a gente vê pelo noticiário que não afetou, né? As pessoas precisam continuar comendo, e então essa relação é uma coisa que se manteve, né, na relação entre o urbano e o rural, visto que muitos dos alimentos que a gente consome vêm dessas regiões, né, em todos os lugares do mundo. O rural também foi como uma espécie assim de refúgio para essas pessoas que já moravam lá, porque a pandemia ela se prolifera mais fortemente nas grandes cidades, né, nos grandes centros, como comentou a Gisele. Então, quem está na zona rural tem essa vantagem, digamos assim, de estar um pouco mais afastado e, na medida do possível, se preservar e se favorecer desse distanciamento. Nabil, boa noite primeiro. Observando essas mudanças que a gente tem visto, como que você avalia como tem sido o papel do poder público nesse cenário? O poder público teve uma atuação, eu diria assim, muito fraca, deixando muito a desejar na pandemia. Eu não vou falar aqui especificamente da área da saúde. Eu estou falando do conjunto de outros aspectos urbanos que foram afetados pela pandemia e que o poder público absolutamente ignorou. A questão da moradia foi muito afetada pela pandemia, porque a principal recomendação que se tinha era fique em casa. Que se tinha não, que se tem, né? Porque nós estamos no meio da pandemia ainda. Só que isso desconsidera uma grande porcentagem das nossas famílias que tem uma casa muito precária, ou a população em situação de rua, ou a população que paga aluguel e que ficou sem renda e que foi despejada, ou que ficou sem oportunidades aí de poder continuar morando. Então, nenhuma iniciativa foi feita pelo poder público, por exemplo, para uma renda emergencial para o pagamento do aluguel, para suspender os despejos só agora, depois de muita luta, que há uma decisão do Supremo e há um projeto sendo votado no Congresso para suspender os despejos. Muita gente foi despejada, foi para a rua, foi para casa de parente. Muita gente mora aglomerado dentro de casa. Né? Por quê? Porque nós temos, por exemplo, em São Paulo, 30% da população, mais ou menos, que vive 3 ou mais pessoas no mesmo dormitório. Então, a casa vira também um espaço de transmissão da Covid. Eu gostaria de voltar para você agora, Gisele. O Lab Cidade tem feito pesquisas sobre como tem sido a disseminação da Covid-19 em determinados locais da cidade. O que você acha de como tem sido a atuação do poder público nesse cenário? E desde o princípio, quando a gente usa esse mapa de concentração, a ideia era dar subsídio, né, tanto para a sociedade civil organizada, né, movimentos sociais, quanto para o Estado, para desenvolver ações territorializadas, desde distribuir máscara até repensar, fortalecer equipes de saúde da família, como alguns territórios ou algumas iniciativas de movimento popular fizeram, né? Distribuíram cestas, fizeram esquemas de saúde comunitária, mas isso nunca rolou, né? A prefeitura manteve ações sem considerar muito essas características territoriais, essa concentração territorial, apesar
de manter uma narrativa de associação entre determinados territórios e a Covid, né? Quem não se lembra de ver matérias sobre Brasilândia, foco da Covid. Só que aí, na hora de trazer, né, a solução, e a solução o método aí de contenção da doença mais importante, mais eficaz, que é a vacina, e a gente foi mapear, vai mostrar que a prefeitura adotou o critério que foi determinado pela PNI sem fazer nenhuma alteração, como poderia ter feito, usando só o critério de idade, e esse critério de idade ele tem pouquíssima afinidade com os lugares mais afetados pela Covid, né? São territórios em distritos periféricos, onde já se sabe a diferença territorial de idade, né? A expectativa de vida. Você tem estudos que mostram que, por exemplo, em Pinheiros, a expectativa de vida chega a 70 anos, passa dos 70 anos, e em Cidade de Tiradentes é de 57 anos. Isso, se todo mundo não sabe e se choca agora, a prefeitura, o Estado, né, a União sabe muito bem disso. Então, quando você adota um critério que parece neutro, na real, ele não é neutro. Ele atua na manutenção da desigualdade. Acho que a gente percebe já nessas falas iniciais que temos bastante conflitos acontecendo na cidade e questões não resolvidas que se agravaram, talvez, ao longo da pandemia, que inclusive levaram pessoas a saírem das cidades. Mas a gente vai discutir um pouco mais sobre tudo isso um pouco mais para frente. Agora, nós vamos para o segundo bloco do nosso programa. Olá a todos novamente, aqui quem fala é o Matheus Souza e você está ouvindo o programa Universidade 93,7. Na edição de hoje trazemos um debate sobre como a pandemia de Covid-19 deve transformar a vida nas grandes cidades. E você que está acompanhando a gente, por acaso já ouviu falar em pessoas neo-rurais? Assim estão sendo chamadas as pessoas que residiam em uma zona urbana e, insatisfeitas com a qualidade de vida, migraram para a zona rural. Nós conversamos com a Carolina Rezende, que mudou após o início da pandemia. A nossa repórter Fernanda Pinotti, que falou com ela, apurou que esse movimento tem sido uma tendência nesse último ano. Vamos ouvir. Então, Carolina, você se mudou agora durante a pandemia. Como que era a casa na qual vocês estavam antes? As coisas começaram a se complicar com tanto de tempo em casa, no apartamento fechado com as crianças. Então, eu me mudei durante a pandemia em setembro. Eu comecei a sair mais, a achar lugares que desse para ir com crianças. Depois, em fevereiro, eu voltei para minha cidade, eu mudei para a casa de uma pessoa da minha família, minha tia. E qual foi o principal motivo que levou você e a sua família a decidirem se mudar mesmo para o interior? Foi melhorar a qualidade de vida das crianças. Eu tenho 2 filhas, uma de 7, a outra de 12 anos, com ensino remoto, com lazer remoto e num espaço confinado, dentro de um apartamento pequeno, que não tem varanda, não tem sol e não tinha como sair, né? Então, porque na capital as crianças não podem sair sozinhas, né? Então não dava para deixar assim, brincar na rua, ver o sol. Isso foi o principal motivador. Então nós mudamos para uma cidade do interior, que é a Lagoa da Prata, onde nós temos família, onde as minhas filhas conseguem ir sozinhas, transitar, mesmo com os cuidados, com máscara, com os cuidados de não aglomerar, né? Mas elas conseguem frequentar as casas, manter o distanciamento e manter uma rotina um pouco mais lúdica, né? Tem casa com quintal, tem cachorro. E vocês já pensavam em deixar a cidade e ir para o campo antes da pandemia começar? Eu não planejava sair da cidade antes da pandemia. Meu vínculo empregatício, a escola das minhas filhas são na cidade anterior. E para terminar, você acha que você consegue fazer tudo que você fazia na cidade e no interior? Ou você acha que falta alguma coisa, tem algumas coisas que não dá? No interior, tudo é muito perto, né? A gente consegue ir a pé até encontrar, ver um cantinho que dê para sentar, para brincar, para levar o cachorro, algo nesse sentido. Então, o principal fator foi esse, a vida mais simples, mais fácil e
com a comodidade da internet, com a comodidade de poder realmente fazer o trabalho, continuar trabalhando, continuar estudando. Fernanda Pinotti, para a Rádio USP. Bruna Karpinski, que está aqui conosco, estuda esse fenômeno dos neorrurais já há algum tempo, né? Esse movimento de isolamento social que foi necessário por causa da pandemia parece ter impulsionado muita gente para fora das cidades, como a gente ouviu do relato da Carolina. O que você acha que foi mais determinante para que isso ocorresse agora? Basicamente, dentro do mapeamento que eu fiz, né, no recorte da minha pesquisa, que eram neo-rurais agroecologistas da região metropolitana aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, elas são de 3 ordens, as motivações: ambientais, sociais e econômicas. Então, dentro dessas categorias, a gente fez um ranking e conseguiu identificar que a principal delas é a busca por mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. E, num segundo momento, aparece também a possibilidade de cultivar o próprio alimento. E, em terceiro lugar, a busca pela sensação de tranquilidade, descanso, paisagem e ar puro. Metade dos participantes migrou do urbano para o rural na última década, mostrando que esse fenômeno aí vem crescendo, e acredito que com a pandemia a percepção que se tem é que isso seja ainda mais impulsionado, né? Qual que é o perfil dessas pessoas neorrurais que você tem acompanhado? Essas pessoas, né, considerando sempre o recorte do universo da pesquisa e lembrando que academicamente a gente não pode replicar o meu resultado, que é tão local e regional, para uma dimensão mais nacional, né? Mas, jornalisticamente falando, a gente tem alguma licença para isso. Então, esse grupo de participantes da pesquisa, eles são de diversas faixas etárias, sendo que a maioria tem mais de 50 anos e que a metade deles já estava aposentado naquele momento ali da coleta de dados, né, que foi em 2019. É que 86% tem nível superior, e muitos com pós-graduação, inclusive mestrado e doutorado, bem diferente do perfil de produtor rural tradicional, né, que na atualidade vem buscando curso superior e tal, mas que antigamente não era essa a realidade. Então, são professores, são biólogos, mas também enfermeira, médico e até jornalista. Bom, agora eu gostaria de passar um pouquinho para o professor Nabil. Ao mesmo tempo que tem coisas que as pessoas fogem um pouco das cidades, tem razões que elas procuram na vida no campo, diferentes fatores de melhoria de vida, questão da paisagem, mobilidade urbana. Você acha que as cidades brasileiras conseguem comportar, pelo menos um pouco, desse tipo de vida que as pessoas estão buscando no campo? A pandemia tem trazido muitas modificações na cidade que talvez elas permaneçam, principalmente para os setores sociais que tenham capacidade de fazer essas mudanças. O nosso objetivo como urbanistas, como pessoas que estão preocupadas com o futuro das cidades, é poder criar condições na cidade que sejam condições boas de saúde, né, condições boas para as crianças viverem nas cidades, condições boas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de recreação, né? Esse é o objetivo das políticas urbanas, de quem trabalha com as políticas de inclusão e de recuperação ambiental também. Nós não podemos simplesmente criar essa dicotomia, né? O campo é o lugar onde se tem contato com a natureza, o campo é o lugar que tem saúde, que tem um ar ali, tem qualidade, e a cidade é o inverso disso. Nós temos que transformar as cidades para que elas possam ter esses espaços. Eu também queria comentar isso, mas falar do outro lugar, né? Essa ida também para áreas mais próximas da natureza, né? Aqui na cidade de São Paulo tem muita gente indo para Parelheiros, por exemplo. Muita gente de classe média, né? É importante marcar isso. E eu acho que isso também revela muito sobre como que a pandemia interfere nas dinâmicas da cidade e também como opera os estigmas, né, nos territórios da cidade. Eu achei muito interessante a entrevista aí da família que foi para o rural, que ela fala assim, né? A gente morava numa casa sem sol, sem espaço. Bom, e aí a pandemia faz você ir para outro lugar. Mas antes já parecia bem ruim, né? Sem sol, sem espaço. Aliás, essa é quase que a descrição que a gente dá, é a mesma, os elementos como a gente descreve o que a gente chama de habitação precária, né? Quando a gente fala das pessoas que moram em favelas, esses são os elementos. Não tem sol, é pequeno, é apertado, não tem sensação de segurança, né? Então é muito interessante como que a casa
eu acho que a pandemia revelou como a classe média mora mal, mora em situações precárias e que se permite viver isso justamente porque tem na cidade a sua casa, né? Porque a casa é uma casa dormitório, onde você volta para dormir, onde você só faz ali um encontrinho com seus amigos de fim de semana, né? De à noite, com a luz apagada, e você nem sente a falta do sol. A gente está discutindo ao mesmo tempo a nossa casa e o ambiente que está a nossa casa, que é a cidade ou o rural, e eu acho que a pandemia meio que até forçou um pouco a gente, passando mais tempo dentro das nossas casas, entender essa extensão que está do lado de fora, esse lugar onde a gente está inserido. Agora a gente está indo para o finalzinho do nosso programa, nós iremos para o nosso último bloco, e aí nós vamos discutir um pouquinho sobre o que vai ser o futuro das cidades no pós-pandemia. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa Universidade 93,7 da Rádio USP. Eu sou Matheus Souza e comigo participam do debate as pesquisadoras Gisele Brito, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAUSP, Bruna Karpinski, jornalista especializada no jornalismo rural, e o Nabil Bonduque, que é urbanista, ex-vereador e ex-superintendente de habitação popular em São Paulo e também professor titular na FAUSP. Que a pandemia transformou o espaço urbano, muitos de nós já percebemos. A nossa repórter Fernanda Pinotti trouxe alguns estudos e levantamentos que ilustram ponto a ponto o que mudou nas cidades. A pandemia com certeza fez muita gente repensar o local onde vive. Afinal, a melhor forma de seguir as orientações de distanciamento social é ficando dentro de casa. Uma pesquisa feita no início de 2021 revela que mais de 73% dos brasileiros passaram a ver suas casas de forma diferente por causa da pandemia. Os dados são da plataforma digital de moradia e aluguel Quinto Andar, junto ao Instituto Offerwise. A necessidade do isolamento social, o trabalho remoto e as aulas à distância são os principais fatores responsáveis por essa mudança. Dos entrevistados, mais de 30% sentiram a necessidade de um escritório dentro de casa. Além disso, as pessoas também passaram a valorizar mais áreas verdes e áreas de lazer perto do imóvel. Em entrevista para a Rádio USP, o head de comunicação da Quinto Andar, José Sérgio Ossi, explicou um pouco mais sobre o que mudou na nossa relação com o local onde moramos. O mais importante dessa pesquisa foi mostrar que o fato de as pessoas estarem olhando e estarem convivendo mais com a própria casa mostra o quão importante é você ter uma casa que esteja adaptada àquela tua necessidade de momento, ao teu momento de vida. No nosso caso, a gente foi forçado a um momento de vida coletivo em que todo mundo está mais dentro de casa, tem que trabalhar e estudar dentro de casa, mas o que está por trás disso permanece, mesmo depois da pandemia acabar, né? Que é essa relação que as pessoas têm com a casa e como que elas usufruem da casa delas. A pandemia também fez com que as principais preocupações na hora de escolher uma casa nova também mudassem. Morar mais perto do trabalho, por exemplo, perdeu relevância, enquanto ter mais espaço e conforto se tornou mais importante. E mesmo quem não se mudou, teve que fazer algumas adaptações para se sentir mais confortável. Mas não é só na hora de escolher como e onde morar que as coisas mudaram. A pandemia também influenciou os nossos hábitos de consumo. Um levantamento feito pela Kantar Ibope Media, em abril de 2020, mostra que os brasileiros passaram a fazer compras em locais mais próximos de suas casas depois do início da quarentena. 75% dos consumidores ouvidos disseram preferir supermercados locais. E a principal justificativa dada, além da proximidade, foi evitar as aglomerações e as filas, mais prováveis em estabelecimentos maiores. E, de acordo com dados da Mobius, startup de gestão de finanças pessoais, o gasto com aplicativos de delivery de comida chegou a crescer 189% de março a dezembro do ano passado. Ou seja, durante a pandemia, nossa casa se tornou restaurante, escritório, academia, cinema. E com mudanças tão expressivas assim, como ficará a cidade ao nosso redor? Os estabelecimentos vão conseguir sobreviver e se adaptar a essa nova realidade na qual nossa vida gira em torno do nosso lar? E quando pudermos fazer tudo isso fora de casa novamente, será a mesma coisa? Fernanda Pinotti, para a Rádio USP. Muitas questões
Que a Fernanda trouxe pra gente na reportagem dela. E, Gisele, você falou bastante ao longo da nossa conversa em relação às diferenças entre as classes sociais que estão na cidade. E agora que a gente começa a pensar um pouco em como vai ser a vida no pós-pandemia, eu queria que você falasse um pouco sobre as possíveis diferenças sociais que podem acontecer entre o pós-pandemia para as pessoas de classes mais elevadas e para as pessoas de baixa renda. Para muita gente, não só nas periferias, né, também nas áreas centrais, não fizeram quarentena. A gente fica falando de uma quarentena, a gente tem números baixíssimos, né, de gente que está em isolamento, então é meio assim, é bem a utopia da classe média que conseguiu fazer isso. A maioria das pessoas continua trabalhando, né, diariamente, continua, enfim, tendo que se locomover para fazer compra, não pode fazer, porque a gente está falando aqui de conectividade, além de você não ter serviço de internet, pouquíssimas grandes redes de supermercado de Rappi, de iFood, de Uber faz entrega. Aliás, em pouquíssimos lugares da cidade se faz entrega de delivery. Então as pessoas continuam indo no mercado, continuam lutando no mercado. Enfim, a vida continua normal e até a normalidade da convivência com a morte, né? Só que intensificada. O que me preocupa muito é como que o Estado vai responder ao pós-pandemia, né? A próxima pergunta eu queria fazer para a Bruna em relação à relação da cidade com o rural. Como vai ser essa relação? Como você imagina que pode ser essa relação no pós-pandemia? Percebo que as pessoas estão mais conscientes assim sobre a existência desses espaços e do que eles podem oferecer enquanto lazer, né? Já estavam acordadas antes em alguma medida, mas acho que agora, com essa função do isolamento e do lazer mais limitado, e algumas pessoas tentando fazer algumas rotas alternativas, tanto para viver quanto para trabalhar ou para se divertir minimamente, faz um despertar assim do olhar urbano sobre o rural, né, que até muito pouco tempo atrás era visto como um espaço degradado e abandonado, digamos assim, onde só quem ficava era quem não se interessava por outras coisas, e essas pessoas conseguiram, em alguma medida, ressignificar esses espaços. E, claro, não é uma realidade para todos e nem uma possibilidade, né? E nem a solução para os problemas que a gente tem na cidade. Fazendo também uma última pergunta, daí o professor Nabil pode começar comentando. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre, pensando em tudo que a gente conversou desde o início do programa, o que pode ser feito para melhorar as cidades daqui para frente no pós-pandemia. Pensando em tudo que a gente conversou desde o início do programa, o que pode ser feito para melhorar as cidades daqui para frente? Na verdade, a pandemia tem que ser um elemento impulsionador de programas urbanos, programas de habitação, por exemplo, de grande magnitude, né? Ao contrário de gerar remoções, como a Gisela falou, o que nós precisamos é viabilizar um grande programa habitacional para poder fazer com que as pessoas que não têm uma moradia digna, adequada, possam tê-lo. Eu diria que um grande programa de habitação e saneamento hoje seria estratégico para o Brasil, né? Porque uma produção habitacional, desde que ela seja movida por um programa de sustentabilidade, ela pode dialogar com a agenda climática, a agenda ambiental. E é um pouco, inclusive, que está sendo implementado, né, no programa que o presidente Biden está implementando nos Estados Unidos, e acho que nós temos que pensar alguma coisa semelhante no Brasil. Esse foi o programa Universidade 93,7 aqui na Rádio USP. Nessa edição, vocês ouviram as músicas A Cidade, de Chico Science e Nação Zumbi, Rosa Morena, de João Gilberto, Disparada, de Elba Ramalho, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo, Oi Paixão, de Tião Carreiro e Pardinho, e Rios, Pontes e Overdrives, também de Chico Science e Nação Zumbi. Na coordenação geral, tivemos o Leonardo Lopes. Por trás do roteiro e também na mediação, eu, Matheus Souza. Nosso produtor foi o André Romani. A reportagem ficou por conta de Fernanda Pinotti, com colaboração do Pedro Teixeira, que também edita o programa. Muito obrigado aos convidados e aos ouvintes que nos acompanharam aqui hoje. Tchau, tchau. A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.